Hoje é o dia mais feliz da minha vida porque temos natureza, escutem os passarinhos. A questão aqui é sobre as considerações e concordâncias da Bíblia referente à criação. A questão é 59, é bem longa. Vou dar uma pincelada rapidinho aqui, mas ela fala sobre os povos. Formam ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau de seus conhecimentos. A razão apoiada na ciência reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela dada pelos espíritos confirma a opinião admitida ao longo do tempo pelos homens mais esclarecidos. Aí que fala que os espíritos, né, a opinião dos espíritos sobre a criação está em consonância com a ciência, né. Resposta. A objeção que você pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame mais sério faz reconhecer que essa contradição é mais aparente do que real, e que ela resulta de uma interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. Aí volta aquela parte que eu já tinha falado nos vídeos anteriores, né? Que imagina naquela época, pouco conhecimento científico, tu tentar explicar para um indivíduo lá, há 2.000 anos atrás, 3.000 anos, que existem células e que essas células vão evoluindo e que vão criando. Imagina, é muito complexo, então eles usavam alegorias. Vou pegar o exemplo aqui do homem. O homem foi feito da lama, né? A mulher da costela do homem, essas questões assim. É alegórico. Mas quando você para pra pensar, né, tem a questão da lama, né? A gente sabe que os seres vivos eles vão evoluindo. Não é tipo assim, nasceu um homem. A ciência mesmo prova isso. Os seres vivos vão indo, aí vai crescendo uma célula e outra célula. Aí até que forma uma ameba. Aí primeiro, sei lá, né, primeiro ser vivo considerado. Aí vai evoluindo, aí foi evoluindo, aí foi os peixes, e foi não sei o que, aí foi indo. Aí saíram da água, e aí começaram a virar animais, não sei o que, foi evoluindo até chegar no ser humano. Então a gente pensa, a Bíblia, né? A gente pode, de um lado a gente tem, por isso que a gente tem, não pode ser tão extremista. E rechaçar, assim, falar, não, é ultrapassado, mas ao mesmo tempo reconhecer, né, que certas coisas são mera alegorias. Esse caso, né, eu vejo da criação do homem. Nasceu da lama, é uma alegoria, mas ao mesmo tempo tu poderia entender que a vida se originou de pequenas células da lama, né? Não foi num passe de mágica que você deu, foi em milênios e milênios. Mas basicamente não é totalmente mentira que surgiu da lama. Claro que aí foi vindo aí os pequenos seres vivos que foram vindo do fundo do mar, que não sei o que. Isso a ciência fala. A ciência que diz isso. Fomos evoluindo de pequenas células para chegando. Então, né? Não, é aquela questão. Na época, as pessoas tinham um pensamento totalmente diferente. Então era muito mais simples usar assim, ó. Não, foi feito da lama sem explicação, entendeu? Porque passa de fato a mensagem que é, né? Que Deus de fato nos criou do nada. A gente, é uma coisa que me impressiona muito como que, né? Cada pessoa conserva uma individualidade. Imagina, o universo inteiro. Cada pessoa ali, ó. A gente olha os passarinhos, o meu cachorro, ele tem uma personalidade. Já tive vários cachorros e nenhum foi como ele. Ele tem uma personalidade. Imagina, cada pessoa tem uma personalidade. Isso é incrível, né? Tem um modo único de ver a vida. Isso é uma das coisas que me fez eu querer ser músico, assim. Que eu acho que todo mundo, o mundo, eu digo, perfeito pra mim, assim, né? Utópico, seria em que todo mundo mostrasse o que tem de melhor. Eu não digo o meu melhor, mas eu toco. Aí tem uma pessoa que desenha. Aí que ela mostrasse o desenho. Aí tem uma pessoa que escreve. Que todo mundo pudesse, né? Ser, ao mesmo tempo que trabalhe, né? Nas questões que tem que trabalhar. Mas que a gente fosse um pouco mais liberto disso, né? Porque infelizmente é assim. Tem alguém que pinta, ninguém dá muito valor. Aí depois que a pessoa, né, atinge um grau de sucesso, aí a pessoa é reconhecida mundialmente, mas antes disso ela é marginalizada, assim. Tem gente que, né, minha pretensão não é viver de música, longe disso, mas é marginalizado quem quer viver de música, muita gente critica, entendeu? Pra mim é um hobby, mas eu vejo isso como, pra mim o mundo ideal seria todo mundo pudesse mostrar sua visão, não digo necessariamente artística, mas todo mundo pudesse, além das suas atividades, né, normais, poder escolher viver, porque acho que todo mundo tem a acrescentar alguma coisa na vida da outra pessoa. Todo mundo, mesmo aquela pessoa que seja mais primitiva ou que mais aquela pessoa que só
briga com a pessoa, que briga com todo mundo, aquela pessoa que, às vezes, bandidos, eles têm a acrescentar. Seja um exemplo ruim, já é algo a acrescentar. E vamos continuar. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como a única fonte da humanidade, não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu, em certa época, de tal forma oposto ao texto sagrado, que não houve tipo de perseguições, que essa teoria não tivesse servido a pretexto e, todavia, a Terra gira, malgrado anátemas, não podendo hoje ninguém constatá-la sem agravar a sua própria razão. Vamos aqui passando. Aí tem outra questão, né, que eu acabei de falar. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não. Mas que os homens se equivocaram a interpretá-la. Tem vários aqui, ainda continua. Essa questão é muito interessante para quem gosta dessa parte, é muito interessante mesmo. Porque é bem complexa. E é muito longo. Aqui fala sobre a Arca de Noé, né? E sobre... Os espíritos questionam, né? Que se não existia nenhuma família, né? Porque pela Bíblia foi devastado, todo mundo morreu, só teve aquela família de Noé ali da Arca e os animais. E aí eles questionam isso, né? Diz que não foi bem assim. Aí eles usam os próprios argumentos da Bíblia, né? Que a Bíblia mesmo mostra que depois eles chegaram em outro lugar e tinha gente, mas então não faz sentido aquilo daqui, né? Eles mesmo usam a Bíblia. Mas assim, a diversidade das raças vem, ainda em apoio desta opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações nos caracteres físicos, mas se conhece até onde pode chegar as influências dessas causas. E o exame fisiológico prova que, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas que aquelas que podem o clima produzir. O cruzamento das raças produzem os tipos intermediários. Tudo se explica ao contrário em se admitindo a existência do homem antes da época que vulgarmente foi assinalada. Que as origens são diversas. Há 6.000 anos, Adão tenha povoado uma região ainda desabitada. O dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial, confundida com um cataclisma geológico, tendo sido em conta, enfim, a forma alegórica, particular ao sentido oriental em que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso é prudente não se negar apressadamente como falsas doutrinas, que cedo ou tarde, como tanto as outras, podem desmentir aquelas que se combatem. As ideias religiosas, longe de perderem-se, engrandecem caminhando com a ciência. Esse é o único meio que não apresentam. O ceticismo, um lado vulnerável. Bom, o que eu disse? Certas coisas a gente não pode, né, renegar da Bíblia. Ali fala sobre Noé, eu tentei dar uma explicadinha rapidinho. Mas o que diz? Muitos textos não católicos, não cristãos, não na época, né, judaicos, textos orientais falavam que aconteceu um dilúvio. Então a gente pode falar, não, o dilúvio foi mentira, essa história da área. Não foi mentira, aconteceu. Mas também não foi exatamente como está na Bíblia, que todo mundo inteiro foi devastado, entendeu? Por isso que tudo tem que ser friamente calculado. Aconteceu o dilúvio, aconteceu, né? Tem relatos de povos que eram totalmente diferentes do que aconteceu. Mas ele foi de forma parcial. Então fala ali, ó. A gente não pode descartar, rechaçar como, né, sendo falso, porque tem um fundo de verdade. Mas também não pode interpretar ao pé da letra, né? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E fiquem com Deus. Um abraço.